Depois de mais de uma década da Lei do Desarmamento e mais de um ano da Lei Brasiliense que proibiu a comercialização de armas de brinquedo, o que mudou? A proibição do comércio destes brinquedos ajudou na redução dos índices de violência? Isso e muito mais nós vamos discutir a partir de agora no Fórum. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, estão conosco a subsecretária de Proteção às Vítimas de Violência do Provítima, Valéria de Velasco, e o chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente, delegado Amado Pereira. Mas antes de iniciarmos, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. O uso de armas como brinquedo é um assunto condenado pelos psicólogos. A arma de fogo sempre estimula a violência, seja no adulto, seja na criança. Então, se a gente dá para uma criança uma arma de fogo, o que é que a gente está estimulando? Eu penso que o adulto devia ter essa preocupação, né? Mas, mesmo assim, nas lojas de brinquedos espalhadas pelo país, elas aparecem de todas as formas e cores. A orientação do Ministério da Justiça é que, para serem comercializadas, as arminhas de brinquedo não tenham semelhança com uma arma de fogo de verdade. Na verdade, uma arma, eu acho que a arma tem que ser para quem tem porte, por exemplo, policiais, né? Agora, uma criança brincar com arma não é brincadeira. Eu discordo, eu não gosto, eu não daria para um filho meu. Tenho um filho de 3 anos e não aprovo isso, porque incentiva a violência. Nas mãos de bandidos, elas deixam de ser um simples brinquedo. E foi esse motivo que levou à criação, no ano passado, em Ceilândia, do projeto Arma Não é Brinquedo. 11 escolas públicas foram atendidas e foram recolhidas ao todo 502 arminhas. Inclusive, essa campanha se tornou um dos temas mundiais da Copa do Mundo, que é pelo mundo sem armas, sem drogas, sem violência, sem racismo. Repercussão internacional. Um monte de jornais de outros países ligaram para saber um pouco mais da campanha e também secretarias de outros estados do Brasil vieram tentando levar a campanha para o estado deles. Brasília foi a primeira capital do país a proibir a comercialização de qualquer brinquedo semelhante aos armamentos convencionais. As lojas que insistirem em desrespeitar a lei receberão advertências por escrito. As multas variam entre R$5.000 e R$100.000, além de sanções, como suspensão de atividades do comércio por 30 dias ou cassação da licença de funcionamento. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutor Amado, já tem um ano da Lei Brasiliense e mais de 10 da Lei do Desarmamento. Tem surtido efeito essa proibição? Qual o balanço que a gente pode fazer? No Brasil nós temos a cultura que a lei tem que pegar, não é verdade? Então, essa lei, a Lei do Desarmamento 10.826, ela já faz 10 anos. A Lei Distrital 5.180 é do ano passado e ela ainda carece de regulamentação. Então, é uma lei muito nova e nós não temos visto ainda o efeito almejado pela lei na realidade. Então, acreditamos que ela poderá dar resultado melhores futuramente, assim que for feita a sua regulamentação e toda a sociedade, principalmente os comerciantes, vierem a acatar e respeitar a normatização. Valéria, em que a lei brasiliense difere da lei do desarmamento? Em que ela vai além? Ela vai bastante além, não é? O Estatuto do Desarmamento, ele proíbe a venda, a circulação de réplicas de armas de brinquedo que sejam réplicas das armas de verdade. E a lei aqui do Distrito Federal, a 5.180, ela proíbe qualquer tipo de arminha de brinquedo. Não precisa ser réplica. Então. Não precisa ser réplica. Ela pode ser extremamente colorida, né? Aquelas armas todas coloridas. Qualquer brinquedo, qualquer arminha que ela simule que está disparando algo, né? Inclusive aquelas, se for até de água, né? Elas estão dentro da proibição. Então, o que significa isso? Significa a proposta de uma mudança de cultura, né? E a ampliação também do que o Estatuto do Desarmamento já determina. Então, significa que nós estamos investindo numa mudança de cultura das nossas crianças. Elas não vão só não poder andar com réplicas, elas vão aprender que aquele brinquedo, que a arma só serve para quê? Para matar, ela não tem outro objetivo. Só violência. A única finalidade é essa. Então, por que nós vamos ensinar ou estimular as nossas crianças a brincar de matar, quando aí fora a nossa realidade ela é tão
revoltante, né? Inaceitável. Nós temos aqui no Brasil cerca de 50 mil homicídios por ano, né? E desses 50 mil, mais de 70% anualmente, nós temos um mapa da violência que mostra isso todo ano, são cometidos com arma de fogo. Então, em média, são mais de 35 mil homicídios cometidos com arma de fogo por ano aqui no Brasil. E isso coloca o Brasil numa posição muito vergonhosa. É um dos líderes em morte, em homicídio no mundo, mata mais do que os outros países que estão em conflito armado. Né? É um recorde triste. É um recorde que a gente não pode aceitar. Nós temos que mudar isso. E como que nós mudamos isso? Sem investir numa mudança de cultura, de atitude, de postura das pessoas perante a vida, o valor da vida. Né? Agora, doutor Amado, já é feito algum tipo de fiscalização a partir da lei do desarmamento sobre essa venda de armas réplicas de brinquedos? A normatização, quando ela vem, ela carece de outros instrumentos para que se faça valer essa lei, principalmente aqui no Brasil, como eu disse, é cultural que a lei pega ou não pega. Referente à normatização dessa proibição da venda, comercialização, vejam bem que a vedação da norma da Lei 10.826 é da comercialização, exposição, né, importação de brinquedo. O porte dessas armas de brinquedo, por si só, ela não caracteriza crime, entendeu? Então, a pessoa pega na rua com a arma de brinquedo, ela não responderá por crime. A não ser que ela esteja usando essa arma de brinquedo como se fosse uma de verdade. A não ser que ela utilize essa arma de brinquedo para cometer um outro crime. Por exemplo, é muito utilizado pelas pessoas, tanto os imputáveis quanto pelos inimputáveis, os adolescentes em conflito com a lei, para cometer o crime de roubo, que é uma subtração de um patrimônio mediante uma violência ou grave ameaça, que essa violência ela é exercida através de uma arma de fogo, simulacro de arma de fogo, uma aparência de arma de fogo, certo? E já houve bastante discussão jurídica nesse sentido. Inicialmente, nós tínhamos a vedação, a antiga lei de porte de arma, né, 9437, de 97, ela trazia no seu bojo que isso era crime. A pessoa respondia e pegava uma pena de detenção. Essa lei foi revogada pela 10.826, que não proíbe mais isso como crime, entendeu? Então, mas ela criou o quê? Um ilícito administrativo, de uma advertência, de uma suspensão, até mesmo de uma cassação, né, de funcionamento do estabelecimento que comercializa, expõe à venda esse tipo de réplica. A sociedade está mais consciente do prejuízo que as crianças têm ao manipular essas armas de brinquedo? Os pais estão evitando dar esse presente para os filhos? Está, com certeza está. E nós percebemos isso não só junto às famílias, né? Nós fizemos aquele trabalho que foi mostrado junto a 11 escolas de Ceilândia o ano passado. E nós conseguimos recolher ali mais de 570 arminhas de brinquedo no final de um mês de intervenção na escola, nessas 11 escolas. Um número muito superior ao número de armas de verdade que são recolhidas por mês aqui no Distrito Federal. E ouvimos também mães, pais, e todos foram unânimes em concordar. Eles alegam que não dariam mais arminha de brinquedo para os filhos, não é? As crianças são os maiores multiplicadores. Eles aprendem, cobram dos pais, não é? Então, eles vão construindo. Como fiscais mesmo, né? Como fiscais. Aí nós não vamos precisar nem da GFIS aqui em Brasília, porque se o comércio está aderindo, as crianças estão aderindo, não é? Então, isso já vai eliminar aí uma etapa que é custosa para o governo, né? Mas com essa mudança de cultura, essa fiscalização vai chegar um momento que nem vai ser necessária, né? Como na mudança que houve em relação ao cigarro, né? No começo, ela foi muito combatida, todo mundo reclamava, não vai acontecer, meu direito, né? Vou fumar onde eu quiser. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Mas, de repente, as pessoas vão se conscientizando, vão se transformando em minoria e vão vendo que o direito é coletivo, não é de um só, né? Todas as dificuldades que nós temos hoje no Brasil, principalmente, ele vem da perda do respeito, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Então, nós estamos perdendo muito respeito,
Nossas crianças e adolescentes já perderam o respeito pelos colegas, pelos irmãos, pelos pais, os professores, pela sociedade e pelas autoridades no geral. Então, falta muito a formação de cidadania. Então, eu acredito que se os pais, se a família se empenham em substituir esse tipo de brinquedo, nós não vamos ter no futuro o trabalho que nós na DCA temos hoje, com uma apreensão de 9.000 adolescentes por ano. Entendeu? É muito simples fazer uma correlação. Por que o Brasil hoje é tido como país do futebol? Porque a criança, quando nasce, o pai dá uma bola para ele. E ali, culturalmente, ele vai se aprendendo a jogar um futebol, pode se tornar ou não um atleta, né? Ele vai se tornar um jogador bom ou ruim no futuro. Então, se você nasce uma criança, você dá uma arma, a tendência dele é manipular essa arma e aprender a mexer com essa arma no futuro e se torna uma coisa natural. Não é verdade? Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. A família é muito importante nesse processo de construção dessa conscientização no Brasil. E a nossa conversa continua já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Fórum. Hoje estamos falando sobre desarmamento. Valéria, foi instituído o dia 15 de abril como o Dia Nacional do Desarmamento Infantil. Em que isso contribuiu? Ajuda na conscientização, como a gente falou bastante aqui no primeiro bloco? Ajuda muito. Aqui no Distrito Federal, principalmente, que no ano passado nós comemoramos o Dia do Desarmamento Infantil com o lançamento da proposta do projeto de lei, que depois se transformou na Lei 5.180, né, proibindo o comércio de arma de brinquedo aqui no DF, né, e com o lançamento do projeto Arma Não é Brinquedo de Livros, que está sendo realizado até hoje pelo Provítima. No ano passado ele foi lançado em Ceilândia. Este ano nós estamos realizando no Paranoá e no Itapuã. E no ano passado foram 11.000 alunos, 11.000 crianças de Ceilândia que participaram, com a grande adesão, né, que resultou naquele recolhimento de 570 arminhas. Essas arminhas que as crianças trocaram por livros no ano passado em Ceilândia, este ano ela está sendo transformada por uma outra escola de Ceilândia também, lá vizinha do Provítima, numa escultura. Eles estão fazendo a construção de uma escultura com as crianças e essa escultura vai ser lançada junto com uma exposição sobre o desarmamento infantil, que nós vamos lançar aqui no Distrito Federal. Então, toda essa movimentação vai gerando debates, não é? Discussões. Vai chamando atenção para o tema. Vai chamando atenção e isso vai difundindo a importância do desarmamento. Muitas pessoas falam, isso é uma coisa inocente, já brinquei muito de arminha de brinquedo quando era criança, nem por isso virei bandido, mas isso é uma transformação profunda que ocorre, né, nos corações e mentes das pessoas que vão começando a enxergar que é preciso haver essa mudança de atitude. Muito importante. Pois é, delegado. E o que o Estatuto do Desarmamento fala sobre essa questão específica das arminhas de brinquedo? O Estatuto mesmo do Desarmamento, ele não trata sobre... Ele fala sobre a arma de brinquedo, ele fala sobre a proibição da arma de brinquedo. Mas a complementação maior vem da lei distrital, que ela amplia essas vedações. O Estatuto... Ele diz que é proibida a comercialização, exposição à venda, importação do simulacro de arma de brinquedo, aquilo que é similar, entendeu? Que tem aparência de arma de fogo. E agora a lei distrital, ela amplia. Ela fala que além desse simulacro também os brinquedos que reportam uma arma de fogo também são vedados à comercialização e exposição à venda. Agora a gente está falando aqui de réplica, mas vem a curiosidade. Tem as armas que são usadas nos jogos de paintball, por exemplo, ou em brinquedos eletrônicos nos shopping centers. Como é que funciona nesses casos? Pode ou não pode? A própria lei, a Lei 5.180, distrital, de 2013, ela regulamenta no seu artigo 1º, no parágrafo 2º, ela já traz a exceção. Ela fala que aquelas vedações... tem exceções, e dentro dessas exceções estão as armas de ar comprimido, essas armas de paintball, mas, porém, tem que ser comercializado dentro da regulamentação, e essa regulamentação vem do Exército, que, salvo engano, é o R105, que é uma normatização do Exército, que o Exército ele é uma entidade responsável por fazer regulamentação de arma de fogo, e também ficou imbuído desses brinquedos e simulacros também
de arma de fogo. Isso vale também, essa proibição vale também para arco e flecha, por exemplo, aí já é considerado material esportivo? O arco e flecha, vejam bem, essa vedação, essa proibição é para tudo que é parecido com arma de fogo, certo? O arco e flecha, ele não é considerado arma de fogo, ele poderia ser considerado aí, dependendo da flecha utilizada, uma arma branca, entendeu? Você poderia perguntar sobre a besta, né, que é uma arma, que é um arco e flecha, que tem uma certa similitude com arma de fogo, que na realidade ela é feita por uma coronha e acoplada na sua retaguarda, na sua coronha, uma flecha, um arco de flecha que lança uma seta similar com uma flecha, né? Então, uma arma que muito utilizada na Idade Medieval, segundo os estudiosos, a partir dela que surgiu a arma de fogo. Porém, ela não é considerada arma de fogo e não existe essa vedação da comercialização dela no Brasil como arma de fogo. E no Brasil, por exemplo, está iniciando em alguns estados, salvo engano, estado de São Paulo, Curitiba, clubes esportivos incentivando a utilização da besta como material esportivo. Mas não é um esporte ainda olímpico e culturalmente também não é muito utilizado no Brasil. Mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra. Valéria, agora a gente vê também muitos anúncios na internet. Existe uma fiscalização para evitar que a pessoa compre uma arma de brinquedo ou de verdade pelo meio virtual, pelo meio eletrônico? A internet ainda é um território cheio de falhas nesse sentido, né? Aí acho que é necessário uma legislação específica. Eu creio que não existe ainda, né? O poder público administrativo, ele tem que ter mecanismo, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos a GFIS que cuida dessa parte, desse tipo de fiscalização. Agora, vejam bem, a legislação, ela carece de regulamentação. E essa regulamentação está sendo ainda feita, elaborada aqui no Distrito Federal. Então, é muito tímida ainda essa fiscalização, como a secretária bem disse, está sendo mais feito através de incentivos, né, individuais dos comércios, da família, das pessoas, mas o poder público está iniciando esse tipo de fiscalização, até porque carece de legislação, essa regulamentação da norma principal. Agora a gente está falando aqui de um caminho de tirar as armas de brinquedo para poder tirar essa ideia de violência. E a gente viu uma notícia recente que vai totalmente ao contrário, que foi de uma menina de 9 anos nos Estados Unidos que matou acidentalmente o instrutor de tiro. Isso é um caso que chama muita atenção, Valéria? Chama, isso choca extremamente, né? Que é uma criança, 9 anos, a menina é uma criança. O que choca é haver permissão em nível de Estado, né? Para que uma criança possa ter acesso a esse tipo de treinamento, né? Isso é inimaginável, né? Mas lá nos Estados Unidos, lamentavelmente, há estados em que é permitido. Nós acompanhamos, desde que o presidente Barack Obama ele foi reeleito, né? E desde aquele último massacre que teve lá, periodicamente nós temos massacres, né? Cometidos por estudantes, jovens ou outras pessoas que entram em escolas e cometem aquele massacre e matam uma série de pessoas, né? E ele tentou ampliar, mexer na legislação americana, que é muito permissiva em relação ao uso de arma de fogo. Lá eles têm uma federação, uma associação lá do rifle que é fortíssima, né? Então eles não conseguem aprovar nada, né? Mas houve essa tentativa, principalmente no estado de Nova York, para poder aumentar a restrição do acesso à arma de fogo. E é isso que eles precisam fazer lá. É impossível você imaginar um país, um estado, um município, ou que seja, que tenha uma legislação que permita a uma criança, principalmente uma criança de 9 anos, que não tem nem físico suficiente para poder segurar uma arma daquele porte, né? Quer dizer, então ali todos erraram. A família, né? A família que levou a criança para aquele tipo de atividade, o instrutor, né? Que não sei se até que ponto ele poderia ter se negado, mas poderia, né? Porque é ele que está ali comandando e a legislação que permite isso. Uma criança que nem físico tem para segurar uma arma, como a que matou o instrutor. Então, é uma tragédia anunciada,
Eles estão, é uma tragédia anunciada muitas vezes, né? E isso não seria possível aqui no Brasil, né, doutor? Uma criança não pode aprender a atirar, né? Seria, assim, um contrassenso muito grande, né? Se nós estamos fazendo legislação para proibir que a criança brinque com um brinquedo similar à arma de fogo. A gente permitir essa criança que manuseie uma arma de fogo efetivamente seria um contrassenso muito grande. Então, no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a Lei de 1069, 1990, ela veda, inclusive, a comercialização, exposição de arma de fogo explosivo, né, até mesmo os fogos de artifício para criança e adolescente. E, inclusive, é crime. Não é somente, como diz a Lei 5.180, que é a respeito do brinquedo. A arma de fogo, não, já é crime. Vender, expor, entregar, aí já passa a ser um crime e a pessoa responde por pena, o maior. É diferente, né? E no Brasil, graças a Deus, isso não é possível ainda e vamos torcer para que nunca seja. Que nunca seja, né? Que nunca seja. E devido a esse fato nos Estados Unidos, que correu o mundo, né? Os Estados Unidos, no estado mesmo de Nova York, eles estão repensando essa autorização, principalmente para criança e adolescente praticar, aprender, manusear arma de fogo, né? Houve um acidente, infelizmente, e espero que o mundo, né, todo sirva de exemplo para que não ocorram outros. Sobre a bonificação, que em alguns estados é dada para policiais que apreendem armas de fogo. Isso é um assunto polêmico. Como é que vocês veem? Você acha que isso ajuda, Valéria, ou não? Eu acho que o recolhimento da apreensão da arma de fogo é uma obrigação do policial que está atuando. Eu acho que já faz parte da atribuição, da função e da obrigação. Num país como o nosso, em que eu acho até que eu sou contra, eu acho até meio arriscado que aí a arma de fogo ela pode servir ali de massa de manobra para fazer dinheiro. Como você, por exemplo, você vai premiar um médico porque atendeu tantas pessoas, salvou tantas vidas. Não, é obrigação dele. É para isso que ele estudou, é para isso que ele é pago, né? O policial também. Ele tem que honrar ali a sua atribuição. Então, e o senhor delegado? Eu vou pedir vênia aqui a secretária para discordar dela, né? Eu acredito o seguinte, que, na realidade, é um incentivo ao profissional a retirar mais armas de fogo da rua. É uma obrigação dele, ele já é remunerado por isso, mas vejam bem, na iniciativa privada, na iniciativa pública também, existem incentivos laborais para que a pessoa que trabalha aumente sua produtividade. Eu acho que nós temos que pensar na retirada desse armamento da rua. Agora, vejam bem, a prática, principalmente no Distrito Federal, ela, tanto pela Polícia Civil como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, você pode ter certeza que um policial jamais vai deixar de apreender uma arma de fogo se ele tiver uma ocorrência que existe arma de fogo. Do contrário, o policial, às vezes, ele até extrapola a legislação para ir atrás dessa arma de fogo. Expõe sua vida em risco, vai de encontro àquela pessoa que está contra a lei. Então, eu acredito que isso serviria de um incentivo a mais. Infelizmente, esse decreto, né, essa normatização do Distrito Federal, ela está suspensa, nem chegou a entrar em vigor. Alguns estados, ela está, que eu tenho conhecimento, está em vigor, salvo engano, em Alagoas, eu acho que Rio de Janeiro está em vigor. E aqui no Distrito Federal, o Ministério Público entrou com ação de inconstitucionalidade, principalmente por vício de iniciativa e de outros vícios, e ela está suspensa até segunda hora, até que o Judiciário defina. Eu agradeço muito os esclarecimentos dados aqui e estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com a subsecretária de Proteção às Vítimas de Violência do Provítima, Valéria de Velasco, e com o chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente, delegado Amado Pereira. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!